Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Uma alegria estar aqui com vocês por mais uma semana para estudar um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais o que o Emmanuel compartilha conosco de conhecimento nessa busca dessa virtude calma, tranquilidade, paz de espírito, equilíbrio, harmonia. Tudo isso que a gente quer, mas às vezes não sabe como atingir. Então está aqui o passo a passo. Emmanuel nos ajuda com as nossas questões do dia a dia e é um pouco disso que a gente vai tentar elaborar aqui. Lembrando que esse é o estudo número 12. Para quem chegou agora, tem aí uma playlist com todos os estudos realizados. Quero agradecer desde já a todas as casas, veículos, canais que estão retransmitindo esse estudo que a gente está realizando. E sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estudar os dois capítulos que se chamam Intrigas e Acusações e o outro capítulo que se chama Mau Humor. Olha que coisa, hein? Mau humor, intriga, acusação. Será que alguém vive aí com mau humor, no meio de intrigas e acusações? Como é que a gente lida quando o outro nos acusa? Quando o outro causa intriga? Ou será que é a gente mesmo que está acusando, arrumando barulho, confusão por aí? Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá, convido a todos. Para iniciar, a gente levar o nosso pensamento, a nossa vibração, rogando o alto, levando o nosso pensamento. Agradecemos a Deus Pai, agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro que está ao nosso lado, que nos mostra esse caminho da felicidade. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, por todas as benesses, por esse encontro novamente, em especial para Emmanuel. Obrigado, Emmanuel, pelo teu amor através da tua escrita, que possamos assim aprender um pouco mais os teus ensinamentos pautados nos ensinamentos do Mestre Jesus, nosso exemplo maior. Que possamos dar aqui início a mais esse estudo dessa semana, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita. Para quem não se desconectou do mundão, da correria de fora, deixa um pouquinho, vamos ficar aqui nessa meia hora, tentar entender, perceber como é que estudos como esse podem nos auxiliar para a nossa vida. Não só nesse momento que a gente está vivendo, mas aprendizados que mexem lá no fundo, na raiz, na base, como a gente lida com a vida. O mundo não muda, o que pode mudar somos nós. Então a busca aqui é exatamente essa. Mudar para quê, Nelson? Para ficar melhor, para ficar mais tranquilo, para ficar menos pesado, para a gente conseguir perceber mais as alegrias da vida, não só as tristezas. Não só tiro, porrada e bomba e confusão, mas as alegrias que existem também. Ok? Vamos lá? Separei alguns trechos aqui para a gente pensar e reflexionar juntos. Primeiro pontinho bem curtinho que o Emmanuel nos traz. Quando possível, abstente de assuntos infelizes. Ponto final. Vamos lá. Abstente evita. Se der, quando possível, evita assuntos infelizes. Assuntos existem, felizes e infelizes. E aqui que vem a consciência, a pergunta é, qual é a tua escolha? O que você consome, o que você vibra? Tem muita notícia ruim, muito assunto ruim no mundo rondando agora, essa semana, esses dias, eu tenho certeza absoluta, eu estou gravado, tá, pessoal? Mas eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa ruim que você ouviu falar um burburinho na mídia, alguém comentou, você ouviu falar, é o comentário da semana. Sabe o comentário da semana? E provavelmente esse comentário vai estar numa vibração não muito legal. Semana após semana a gente vibra muito mais no caos, na desordem, na violência, na intriga, na fofoca, no babado, na confusão, do que na luz e no amor, do que em assuntos felizes. Claro que também há. E aqui que é o grande desafio, a grande busca. Perceber em nós, nos observando, com o que a gente está se conectando,
com que tipo de assunto, qual é o quilate, qual é o requinte do assunto que está aí mentalmente com você, que você conversou ontem com teu familiar, com teu amigo, que você viu um post, replicou, ou compartilhou, ou comentou. Para e pergunta, qual é o padrão, qual o nível? É um assunto feliz? É uma coisa que ajuda, que acrescenta? Te ajuda em algo? Ajuda o próximo em algo? Ajuda o meio em algo? Faz esse crivo, faz essa pergunta. Se ajudar você, ajudar o meio, ou ajudar o próximo, ótimo. Agora, se é um assunto infeliz, às vezes, sabe qual é o assunto infeliz? É quando muitas vezes é chutar cachorro morto. Sabe essa expressão? É só desgraça pela desgraça, é só intriga, é só coisa negativa. Então, perceba qual é o quilate, qual é o tipo dessa informação, esse assunto, e como você está se conectando ou não. Porque o primeiro passo aqui, pessoal, é a gente perceber esse olhar. A maioria das vezes a gente nem olha, a gente só vai vivendo conforme é e está numa circunferência, numa esfera negativa, num ciclo negativo e nem percebe o que é assim mesmo, o que é essa vida do jeito que é. E todo mundo fala, então também eu vou nessa e não estou nem aí, não estou nem percebendo. Pausa, para, olha para você e perceba. E daí a gente vai fazer melhores escolhas, tendo atenção àquilo que nos faz bem ou aquilo que nos faz mal. Porque uma coisa eu tenho certeza, independente do assunto, quando é negativo, quando é um assunto infeliz, nós nos conectamos e automaticamente, naturalmente, baixamos a nossa vibração e permitindo assim nos conectar com uma espiritualidade que está aqui, ó, sorrateira lá embaixo, rastejando. E o que nós buscamos aqui, por exemplo, com esse estudo, ou com uma leitura edificante, é elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração, buscar através do Cristo tudo que Ele nos ensina, através da tolerância, do amor, da benevolência, da indulgência. Então a gente está falando aqui sobre subir ou descer o degrau ou a escada. Então para e percebe, te pergunta que tipo de assunto e se ele te faz bem, te faz mal e faça melhores escolhas. Tenho certeza absoluta que a partir do momento que você passar a ter esse olhar, você pode aí sim vigiar mais e fazer melhores escolhas. Tá ok? Vamos lá? Próximo ponto que eu separei aqui que Emmanuel nos traz. Abre aspas para Emmanuel. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Vou repetir, essa aqui balança com muitos de nós. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. E vou destacar aqui o efetivamente. Porque às vezes a gente acha que a opinião do outro não me toca, não vale nada, mas no fundo, dá uma balançada, mexe conosco. E falar sobre a opinião alheia é importante, esse dueto, esse paralelo, digamos assim, da gente falar sobre consciência tranquila. Por quê? Porque a opinião do outro é a opinião do outro, que pode ser positiva ou pode ser negativa. E o outro tem todo o direito de ter a opinião dele. Esse é o primeiro conflito aqui, porque às vezes a gente acha que o outro não pode pensar assim. Ele pode pensar do jeito que ele quiser. A opinião do outro é importante para ele ou para ela. Ela tem o direito de pensar o que quiser sobre o mundo e também sobre nós. Até aí está tudo certo, cada um no seu quadrado. Agora a questão é, o quanto vale a opinião do outro para você? Aqui que está o X da questão. Aqui é o que a gente pode gerenciar e controlar. O quanto de valor nós damos, o quanto de importância nós damos à opinião do outro. Porque muitas vezes o que acontece? A gente dá mais importância à opinião do outro
do que a importância à nossa própria opinião. Muitas vezes a gente vive a vida baseado no que o outro acha ou deixa de achar. Mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. É bom ou é ruim? E aí eu vou me guiando conforme a opinião do outro. E o que Emmanuel traz aqui, esse paralelo, é exatamente o oposto. É perceber que a opinião do outro, legal, mas qual é que importa? É a nossa. E é aqui que a gente vai buscar a nossa consciência tranquila. Como é que a gente consegue essa consciência tranquila? É que, independente da opinião do outro, eu quero fazer o que eu acho certo para mim, para que eu chegue à noite para dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, com a minha consciência tranquila, porque o outro sempre vai ter opiniões. Para qualquer ato que você cometer, qualquer ação que você fizer, vai ter gente que vai te apoiar e vai bater palma e vai achar muito bom. Vai estar do teu lado. Mas também vai ter gente que vai achar ruim, vai te criticar, vai tacar pedra e vai te julgar. Essa é a dinâmica da vida. Então perceba o quanto valor você está dando para a opinião do outro e o quanto valor você está dando para a tua opinião, para a tua consciência tranquila. E pessoal, isso é libertador quando a gente entende essa dinâmica e passa a usufruir, passa a utilizar ela na nossa vida. Não é mais sobre o outro e sobre a opinião do outro, é sobre o quanto nós valoramos ou não a opinião do outro e a nossa opinião, tendo a nossa consciência tranquila. Às vezes é muito fácil passar aqui o tópico, tá, pessoal? Mas dá para fazer, dá para trabalhar nesse sentido. Se faz sentido para você nesse primeiro momento, o que eu estou te dizendo é, há um caminho para realizar. Há um trabalho íntimo, interno, que a gente pode caminhar nessa direção libertadora, em relação às opiniões dos outros. Vou fechar esse tópico repetindo o que Emmanuel falou, tá bom? Olha só, se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Vamos lá? Próximo tópico então. Abre aspas para Emmanuel. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Vamos lá. Opiniões dos outros, e aqui no caso a gente está falando sobre críticas recebidas. Aí, a questão da crítica, normalmente tem dois pontos que a gente pode utilizar. Ou refutar ela de cara, e bater no peito e dizer, não, da minha maneira é certo, e eu que estou certo, eu não aceito crítica nenhuma, ok? Ou então a gente pode perceber que muitas vezes o que acontece, e aqui é um assunto sensível, porque depende como a pessoa chega até nós, às vezes a pessoa chega até nós querendo nos ajudar, ou às vezes a pessoa chega até nós querendo dar uma pedrada. E aqui é importante a gente diferenciar, porque se for pedrada, a gente já se recolhe, a gente não quer pedrada. E dependendo como a pessoa fala, às vezes essa pessoa é o nosso pai, é o nosso irmão, é um cônjuge, enfim, é alguém que está do nosso lado, e a gente, ou talvez a inabilidade da pessoa, do jeito que ela fala, do jeito que ela expõe, mesmo querendo ajudar, às vezes cria uma resistência. Vou dar um exemplo clássico, assim. A pessoa pode chegar para outra e dizer, olha, você é burro que você está fazendo isso, faz direito, olha que besteira, super taxativo, agressivo. Ou a pessoa pode chegar e falar assim, poxa, olha só, será que não seria melhor? Já pensou na possibilidade? Mas numa boa, no momento certo. Então, entender aqui também, principalmente quando a crítica do outro, de que forma é realizada, e muitas vezes essa crítica para o nosso bem, para a gente também deixar de olhar só para o nosso umbigo e ter a flexibilidade, a maleabilidade para receber essa crítica e entender ela, a opinião, o ponto de vista do outro, que também é muito difícil.
Mas aqui vem a análise ideal, que seria aceitar a opinião do outro e perceber se isso faz sentido para a minha vida ou não. Porque às vezes não vai fazer sentido, mas às vezes pode fazer sentido. Então eu estou falando de tópicos aqui muito generalistas, não sei se eu estou me perdendo muito, tá? Não sei se vocês estão conseguindo colocar aqui em exemplos da vida de cada um, mas a ideia é essa. A ideia também é não se fechar completamente e ter olhos de ver e ter algum tipo de flexibilidade para perceber muitas vezes que, através do outro, pode nos tocar em algo e nos auxiliar num pensamento mais amplo, abrindo a nossa consciência. Ok? Outro ponto importante é retificar em nós, como Emmanuel nos diz aqui. Olha aqui, vou repetir o que ele falou. Retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Aqui é um outro ponto importante para a gente pensar. Olha só, muitas vezes, não sempre, eu falo isso com calma e devagar. Se alguém não entender, me pergunta no final, tá? Que é meio complexo, digamos assim. Muitas vezes, o que nos incomoda no outro é o que temos aqui dentro. Como assim, Nelson? Me explica isso direito. Aquela atitude, aquela ação, aquele comportamento do fulano da cicrana que nos incomoda profundamente, nem foi diretamente conosco, tá? Mas aquela atitude lá do outro, em relação à vida, em relação a outra pessoa, mexe aqui dentro e fica aquele calor aqui no peito, aquela coisa assim que dá uma raiva, me irrita e me mexe comigo. Às vezes é só um sistema de projeção, aonde na verdade o outro, ou através do outro, é um espelho que eu estou me vendo, ou aquilo que eu não consigo enxergar. Se ficar difícil, eu explico melhor depois. Mas como é que a gente vai elaborar isso? É percebendo que se está mexendo alguma coisa da atitude do outro, do comportamento do outro, para e dá uma olhada para você. Busca o autoconhecimento, se perceba, será que isso que o outro está fazendo, que eu refuto, que eu não gosto, que me incomoda, será que tem algum link aqui dentro com isso ou não? Se não tiver, tudo bem. Mas se questiona, por que aquilo verdadeiramente me irrita? Por que aquilo de verdade mexe comigo de tal forma aqui que me tira do sério? Esse é o melhor exercício do autoconhecimento para se perceber. Porque a partir daí a gente vai puxando um fio e vai mergulhando lá dentro. E vai se percebendo ainda mais, e vai olhando para si. E a partir daí vai saindo muita coisa. A partir daí é que a gente vai percebendo muitas questões, muitos pontos obscuros dentro de nós que sempre existiram, mas a gente ainda não olhou. Então a gente passa a olhar e se conhece um pouco mais. Depois do autoconhecimento, a gente pode, se quiser, buscar reforma íntima, que é uma outra história. Ok? Se ficou confuso, pergunta, tá? Porque são tópicos mais complexos da gente explicar aqui nessa dinâmica psicológica do ser humano. Vamos lá? Seguindo, vamos falar de mau humor agora. Esse é um pouquinho mais longo que eu vou ler, mas faço questão, pessoal. Vamos lá. Se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procure examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Aí Emmanuel começa a dar exemplos. Caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Outro exemplo. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Mais outro exemplo. Necessitado de cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. E mais um exemplo. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Esse é bom demais. Frase vinagrosa. Quem é que gosta daquele tomar um copo de vinagre assim direto, um shot, numa golada só?
Às vezes é o que a gente dá na família, né? Não sei se alguém se identifica com esse copo de vinagre. Pessoal, vamos lá. Mau humor. Vamos falar um pouquinho sobre mau humor aqui. Mau humor, pessoal, é só a consequência. Consequência de que, Nelson? Consequência de que algo não está certo aqui conosco. Algo que nós não estamos conseguindo elaborar, equalizar, digerir, perceber, realizar de uma forma mais agradável. E por estar ruim, por estar difícil, que a gente vai, aos poucos, entrando nessa esfera negativa. O mau humor não deixa de ser uma vivência negativa. Ou alguém gosta de estar com mau humor. Às vezes é tão sistemático, tão doentio, que muitas pessoas nem sabem viver de uma outra forma. Mas vamos focar no que é importante aqui. Isso é só uma característica, uma evidência, uma consequência, uma demonstração que algo não está certo. Então a busca, como o Emmanuel falou, olha para você, como ele disse aqui, procure examinar as origens, a fim de que possa liquidá-lo. Entenda o que o teu mau humor está dizendo sobre o teu eu, sobre a tua vida, sobre o momento que você enfrenta, sobre os conflitos que você não está conseguindo digerir muito bem, ultrapassar. E sendo aqui o mau humor um gancho, uma fotografia, digamos assim, onde talvez o mundo não esteja tão difícil, mas a tua cara está fechada, você está com aquela nuvem negra em cima, está embaçado, parece que está tudo muito difícil, muito complicado. Atenção, não que não esteja, mas a questão é como estamos lidando com os nossos problemas, ou melhor dizendo, com os desafios que a vida nos apresenta. E aqui que está a questão. Porque dá para vivenciar, como o Emmanuel deu alguns exemplos, de diversas maneiras. Dá para ser mais difícil ou dá para ser menos difícil. Aí é uma escolha, uma busca de cada um. E o que a gente tenta fazer aqui é trazer a consciência, a percepção, a leitura do seu eu, olhar para si e pensar e perguntar: será que eu vivo mais no mau humor ou no bom humor? Como é que é a minha dinâmica da minha vida? Como é que eu me encontro nesse momento? Claro que, atenção, vamos só abrir um parênteses aqui. Há momentos e momentos, tá, pessoal? Não é pra gente entrar numa de que eu vou estar sempre de bom humor, sempre o mundo às mil maravilhas. Não é por aí. Mas perceba num todo. Vamos fazer o balanço. O último ano, o último mês, ou os últimos tempos. Como é que você está? Se for tirar uma fotografia, você está mais para o mau humor ou para o bom humor? Ok? Vamos lá? Vamos seguindo. Próximo tópico que eu separei aqui, que Emmanuel nos diz: se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. O pessoal pergunta: quem é que gosta de ficar junto daquela pessoa negativa? Aquela pessoa que parece que tem essa sombra em volta, que só fala de negatividade, que tudo tá ruim, que só reclama de tudo. Se tiver alguma coisa boa, parece que ela vai encontrar ali algum negocinho para reclamar, para falar mal, porque tem um ponto negativo, e sempre tem ponto negativo na vida, no mundo, nas coisas, claro que tem. Mas também tem pontos positivos. E aqui vem o nosso olhar, ou a nossa lente. Se a tua lente está muito embaçada, está difícil de enxergar, troca o óculos e coloca uma lente e perceba as belezas da vida e do mundo. Porque, mais uma vez, sem passar pano, pessoal, com muito pé no chão, há muita coisa triste na vida. Muita coisa triste na vida. Mas também há belezas na vida. Também há belezas na vida. Então a questão não é sobre o mundo, a questão é sobre qual é o teu foco, o teu direcionamento, qual é o teu olhar. É para as belezas ou é para as tristezas?
Olhar para as tristezas é fácil. Liga o noticiário, fica uma horinha sentado, só vendo as coisas ruins, se conectando, vibrando lá embaixo. Daqui a pouco, automaticamente, você já vai estar julgando, já vai estar tacando uma pedra mental, já vai estar achando que é isso mesmo, que tem que fazer assim, que não merece, com raiva, vingança, justiça com as próprias mãos, e entra nessa psicosfera negativa. E naturalmente a gente vai se fechando, e a cara vai fechando, e nós vamos vivenciando esse inferno astral, digamos assim, que é o mais fácil, Ou então a gente pode ver o que está acontecendo, saber o tópico e perguntar, peraí, eu quero me envolver com isso? O que isso vai acrescentar na minha vida? Vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Vou buscar uma outra coisa que me faça bem, porque eu sei que você sabe que te faz bem. E daí você pode fazer melhores escolhas. Mais uma vez, a gente vai sempre falar de escolha, porque não é sobre o mundo, mas é como nós nos relacionamos com o mundo. E se relacionar com o mundo é escolher melhor. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo. Próximo tópico que eu separei aqui, também um pouquinho longo, porque eu achei bem importante o que Emmanuel nos diz. Vamos lá. Ninguém, essa aqui eu gosto muito, já repliquei aí no Instagram, é uma das frases que eu mais gosto. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Continuando. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende, vou repetir, aprende a sorrir. Aprende a sorrir. Nelson, como é que aprende a sorrir? Olha que diferença. A gente interpreta ainda um processo muito emotivo, o sorriso espontâneo que nasce. E é verdade. Mas tem também o sorriso que a gente cultiva. Não é o sorriso falso que a gente está falando. É o sorrir para a vida, é o sorrir pela alegria, pelas belezas que existem no mundo. Ou então a gente pode, mais uma vez, como a Emmanuel falou aqui, ficar no azedume. Não se sabe de ninguém que o azedume tem auxiliado. Ele coloca aqui o mau humor como enfermidade. Não se sabe aonde termina o mau humor e começa a enfermidade. Por quê? Porque é uma enfermidade. O bom humor ou o mau humor é só um sinal que nos mostra saúde, bom humor. Mau humor, enfermidade, doença. Mais uma vez, isso é para quê? Isso é para nós nos observarmos e percebermos sobre nós, não é sobre o outro. Eu tenho certeza que eu estava falando aqui hoje e alguém lembrou, você que está escutando, você lembrou, ai, tem aquele fulano lá que só vive mal-humorado. Que pena. Mas não é sobre ele que eu estou falando sobre você. O que você vive mais, no bom ou no mau humor? Na saúde ou na doença? Vamos colocar assim. Te observa, não é sobre o outro, mas sobre você. Esse é o convite que Jesus nos faz, que Emmanuel nos faz aqui. O convite da tranquilidade, do equilíbrio, da harmonia, da paz de espírito, que a gente busca dessa calma, que a calma é construção, não cai do céu. Por isso que ele coloca aqui, cultiva a paciência, aprende a sorrir. Como é que cultiva a paciência, Nelson? Lidando com aquilo que te irrita. Vou repetir. Como é que se aprende a ser paciente, Nelson? Como é que se cultiva a paciência? Lidando com aquilo que te irrita. Não da forma que você talvez esteja lidando. Com raiva, querendo revide, batendo a cabeça na parede, vontade de esganar, explodir e tacar uma bomba. Não é por aí. Não é por aí. É percebendo esses valores que o Cristo nos mostra
e fazendo um esforcinho que dá para melhorar sempre. Talvez você não consiga hoje ser tão tranquilo, ter tanta paciência como você gostaria de ter. Mas eu tenho certeza que se você fizer um esforcinho, você consegue ser um pouco mais paciente do que você é. E aqui que está a questão. Não é sobre o título de o paciente, o super paciente, não é sobre isso. A pessoa que é super paciente com tudo. É sobre nós conseguirmos evoluir e dar um passo à frente. Nesse tópico paciência, por exemplo. E cultivando. Por que cultivar? Porque cultivar, como numa seara, como no campo, dá trabalho. Cultivar tem o tempo do plantio, tem o tempo da rega, tem a espera do tempo certo, do mês certo, da quantidade de sol ou não, para depois de um tempo a gente ter a colheita. Então esse é o motivo que a gente está falando aqui da paciência. Não vai cair de uma hora para outra, como eu falo sempre, repito. Não adianta pedir um pix para Deus de paciência. Senhor, Senhor, manda uma paciência para mim aí que eu recebo. Receba. Quem dera fosse assim. É conquista, tá bom? Pessoal, vou encerrando por aqui. Tomara que tenha feito sentido alguma coisa, batido aí em você. Se você está aqui até agora, alguma coisa bateu, imagino eu. Coloca para mim, se você gostou do vídeo de hoje, do estudo de hoje, escreve para mim embaixo, bom humor. Porque eu gosto de saber quem está comigo aqui, compartilhando, para quem faz sentido esse estudo, para a gente compartilhar junto e aprendermos juntos. O Nelson aqui não está ensinando nada para ninguém. Eu estou tentando multiplicar ainda mais, dentro da minha interpretação pessoal, o que Emmanuel nos traz e que me ajuda, e tomara que ajudem vocês também. Tá bom? Tudo de bom, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, a oração, né? Antes de me despedir, a oração. Olha só como é fácil esquecer. Vamos lá. Agradecendo a Deus Pai mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua luz, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu ensinamento, pelo teu carinho, pelo teu abraço caloroso. Obrigado, Espiritualidade de Luz. Obrigado, Emmanuel. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse instante. Dessa forma, pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, podemos dar o tchau. Pessoal, beijo e abraço a todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.